Olá, boa tarde. Nós vamos começar a nossa segunda live hoje da série Revisitando os Pilares da Unesco. Estou aguardando o professor Donizete. Donizete, que é diretor do Colégio Maria Clara Machado. Donizete, que é um escritor da coleção Fé na Vida. Nós vamos conversar bastante hoje sobre o aprender a fazer. Não é? Nós vivemos em uma sociedade que valoriza muito o conhecimento e é muito importante que nós tenhamos também uma visão para a cultura maker, o aprender a fazer. O aluno deve ser dotado de habilidades e competências teóricas, mas também práticas. Então, o professor Donizete já deve estar entrando e nós vamos conversar hoje sobre isso. É um abraço ter a presença da professora Lucília Panicetti. Com ela também nós faremos uma série muito legal sobre os 7 saberes do Edgar Morin. Na verdade, nós estamos revisitando os conhecimentos que acabaram por agregar valor. Nós estamos vivendo da pandemia. O professor Donizete já entrou e agora é hora de uma conversa sobre aprender a fazer. Olá, Donizete. Tudo bem, Paulo? Estava escutando Prazer. bem? Muito bem. Altura Olha, boa. que bacana. Professor Lucílio está conosco já. Uma honra para Sim. nós, né? Seja bem-vinda, Lucília. Hoje à E noite essa, nós temos, bem, hoje à noite nós temos uma live com que a coisa professora boa, vou Lucília. estar lá. É uma promoção do colégio, né? Colégio Maria Clara Machado, para os pais. Nesse tempo de pandemia, nós criamos 3 lives. Semana passada foi com a Sueli Mesquita e hoje à noite eu vou ter o prazer de receber a professora Lucília para ela desenvolver com a gente as 5 mentes do futuro já. Nossa, que coisa bacana, hein? Muito Obrigado, bacana. pois é. Então, Donizete, estamos na segunda etapa da nossa caminhada, que tem 5 passos, né? Nós Sim. acrescentamos mais um, né, Donizete? Que ousadia, né? Já Aprender a já não era crescer, muito. aprender a fazer, que é hoje, a conviver na próxima semana, depois a ser e depois a crer. A Olha que crer. coisa bacana. O Malcolm Eu, também entrou. Obrigado, Malcolm. Mas vamos lá, Donizete. Essa paisagem linda aí atrás de você é maravilhosa isso aí. pois é, eu aquele dia, já no finalzinho, né, a hora que eu fui sair de uma claridade, uma cor estranha que estava, né, parecia que estava embaçada a tela, de É, repente eu me avistei com uma paisagem, aí hoje eu já preparei o meu local de estar com você na paisagem, né, na natureza. Que eu que acho lindo. que a natureza é extremamente encantadora, né? E aproveitar que é de dia, a nossa live é 3h30 da tarde, então dá para fazer aqui fora. Hoje à noite, por exemplo, com a professora Lucília, não tem jeito, vou ter que fazer dentro de casa. Sim, Porque aqui, como aqui é meio que roça, então a lua cheia não é suficiente para iluminar aqui, né? Então, estou tudo, né? oferecendo para você e para todas as pessoas que estão dando a honra da presença aqui na nossa live, essa paisagem exuberante. Muitas árvores, muito verde, muitos pássaros cantando, e eu espero que essa natureza que nos ilumine, a mim principalmente, porque eu fiquei pensando no tema de hoje e de repente me deu uma sensação de que eu não tenho nada, não sei nada para falar mais sobre essa questão de fazer, sabe? Quando você tem a sensação de que está tudo tão diferente, esse mundo pandêmico, que eu, às vezes, tenho a sensação de que eu não sei mais nada. Então, Paulo, vamos aprender a fazer juntos, tá? Essa live. Vamos fazer juntos. O legal é porque realmente está todo mundo aprendendo de novo, né?
na Sagrada Escritura tem um momento em que se aproxima um mestre, né, perto de Jesus de Nazaré, e ele fala com o mestre Nicodemos que ele teria que nascer de novo. E aí o Nicodemos ficou com aquela pergunta, mas como que eu vou fazer? Como é que eu vou É, entrar de é, novo, né, na barriga? é a mesma, só se eu vou ter que nascer de novo, entrar de novo. E na verdade, quando a gente vive momentos assim de crise, e eu estou pensando até na crise humanitária, né? Os refugiados, as pessoas que estão na rua, está todo mundo tendo que aprender. E até quem tem muitas coisas está aprendendo também que não é só ter, né? Agora é a hora de aprender a fazer uma nova relação com os filhos, com a escola, com a vida, com Uhum. conhecimento, não é? Com certeza, com Mas certeza. nesse relatório, né, Donizete, da Unesco, o relatório que todo mundo chama também de Delors, né, Uhum. ele fala que aprender a fazer significa não somente ter uma qualificação profissional, mas, de uma maneira mais ampla, uma competência que torne a pessoa apta a enfrentar numerosas situações, e, sobretudo, trabalhar em equipe. Qual que é a importância do fazer, não só sozinho, mas também com uma equipe? Você que tem uma equipe brilhante de professores aí no colégio, qual que é a importância de não querer só ser o eu-equipe, mas ser equipe? Uhum. Nesse tempo de solidão e de solitude, esse tempo mais solitário, é que a gente dá mais valor ainda a essa questão do trabalho em equipe. Eu acho que eu nunca, sinceramente, eu nunca dei tanto valor para a equipe, para o trabalho da equipe, como após o dia 18 de março, 17 de março, nunca vou esquecer e sempre vou repetir isso. 17 de março, 5h30 da tarde, eu dei um tchau para os professores do turno da tarde, inclusive acho que o professor Edson estava, despediu de mim, esposo da professora Lucília, deu um tchauzinho, e eu pensei, dia 30, dia 23 a gente volta. E de 23 a 30, de 30 a indeterminado, e foi dando aquele pânico depois, porque nunca mais eu me encontrei com ninguém da equipe. E acho que a gente nunca esteve tão próximo como nesses cento e tantos dias de isolamento social, como se diz, né? Então, o trabalho de equipe, agora sim a gente pode dizer, com esse distanciamento, é essencial. É cada um segurando aquilo que lhe compete. Eu tenho falado, Paulo, que nós estamos num grande barco comunitário não, perdão, num grande barco planetário. O planeta é um grande barco. E no caso, o Colégio Maria Clara Machado é um pequeno barco dentro desse grande barco. E a nossa equipe está ali dentro. Então a importância de cada um equilibrar ali dentro do barquinho a sua força, a sua energia, não querer puxar nem para lá, nem para cá, mas a gente dá meio que as mãos, às vezes um olhar, às vezes um elogio, às vezes um toque, para que o nosso barquinho não afunde dentro do barco maior. Então, aprender a trabalhar em equipe nesses tempos é o grande desafio, sabe? E eu acho que quem não sabia vai ter que aprender, porque não se vive mais sozinho. A gente tem que aprender que nós estamos juntos e cada ser humano ele é responsável por um pedacinho desse planeta. Então, se eu não cuidar desse pedacinho que eu estou aqui, por exemplo, né, pensando simbolicamente, né, esse cantinho onde eu estou aqui, se eu não cuido disso, o meu vizinho vai sofrer as consequências disso. Aliás, até tem esse exemplo, porque o vizinho do lado aqui, que eu não sei quem que é, ele tem um lote aqui e ele não roça esse lote. Então eu estou vendo aqui pelo condomínio afora até uma norma, né, de todos roçarem os seus lotes, para evitar perigos mesmo, como cobras, né, os animais que vivem Sim, sim. né, escorpião, que é muito perigoso. E essa pessoa simplesmente deixa, está até agora, eu estou até pensando de ver se eu consigo localizá-lo, ou até mesmo pagar uma pessoa para roçar o lote dele. Veja só, ele não está fazendo a partezinha dele, e isso, de certa forma, compromete
causa um certo perigo, um certo risco para quem está do seu lado. Então, cada um pensar que é uma partezinha de um todo maior. Então, o trabalho de equipe dentro de uma instituição, né, no caso, você falou do colégio, mas é assim em todo colégio, né? Essa equipe dando as mãos nesse momento em que está todo mundo na incerteza. É brilhar na incerteza. É iluminar na sensação de escuridão. É caminhar com passos os mais seguros, os mais certos possível, né? Não sabendo onde que vai pisar ali na frente. E principalmente dando as mãos uns aos outros, né? Cada um é líder um pouquinho. Tem a liderança, direção, coordenação, mas cada professor também é líder na equipe. Olha, é muito legal essa ideia que eu estava pensando outro dia. Cada um é líder também dentro da equipe. Ele tem um papel a desempenhar. Então, sobretudo nesses tempos, trazer essa consciência da importância, do valor de que eu não estou sozinho. Eu, Donizete, o diretor, faço um tanto de coisas, mas que fica nada se os outros não fizerem o tanto de coisas que cada um é convidado e é responsável por fazer. Sabe? Mais ou menos isso que me veio aqui agora, assim, de reflexão, Paulo. Essa sua visão ela é muito interessante porque hoje as pessoas aí, eu estava assistindo umas palestras de educação corporativa e hoje eles usam as palavras ligadas à biologia para poder falar sobre o fazer corporativo. Eu nunca ouvi tanto ecossistema, ambiente, ambiência, como é que é? Competição predatória. Eu estava achando que eu estava numa aula de biologia, e na verdade era um seminário sobre como gerir bem a escola, as empresas nesse período, né? Porque toda a cadeia de rede, foi assim que a pessoa falou, toda a cadeia de rede ficou comprometida por causa de um vírus, né? Então Um vírus invisível. as empresas aéreas não estão conseguindo decolar, e isso está impactando também as escolas. Então, nós vamos ter que aprender a fazer de novo. Né? Com certeza, com certeza. E você veja que o impacto imenso que está tendo, por exemplo, nas escolas pequenas, nas escolas de educação infantil, né? Eu estava lendo, acho que foi ontem, um jornal lá de São Paulo, falando que lá em São Paulo, cerca de 80% das escolas que só trabalham com educação infantil estão correndo o risco de simplesmente terem que fechar as suas portas. E aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a situação não é diferente. Os pais estão, muitos com dificuldade financeira mesmo. E outros até, deixa para o ano que vem. Deixa para o ano que vem, eu vou trancar essa matrícula de uma vez, deixa para o ano que vem. Até na minha escola eu tive, e nem foi de... Eu nem tenho educação infantil, né? Foi aluno maior. O pai falou, olha, ele não está muito bem. A médica falou que, deixa esse ano perdido, vamos fazer o tratamento psicológico, psiquiátrico, eu acho também, com ele, e deixa esse ano perdido. Aí o pai foi lá ontem não, me chamou e cancelou a matrícula. Então o impacto desse vírus que a gente não vê, mas está presente, né? Porque a gente cada vez mais vê pessoas próximas de nós sendo infectadas, é muito forte. E realmente precisa de uma reaprendizagem em tudo. Eu falei outro dia para alguém que eu, a duras penas, 26 anos como diretor, eu achei que eu tinha aprendido a ser diretor. Quando eu achei que eu tinha aprendido, veio a pandemia e jogou tudo que eu aprendi por água abaixo. Eu estou tendo que reaprender a fazer uma reunião de coordenação, reaprender a fazer Ontem nós fizemos reunião com uma família, reunião de pais, né? Online, assim, conversando. Então a gente está tendo que reaprender tudo, a verdade é essa. O nosso fazer tem que ser refeito, vamos dizer assim. Donizete, os jovens também, eles cobram da gente de sair da teoria e ir para a prática, né? Sim. Esse comportamento juvenil, algumas pessoas antes achavam que isso era rebeldia, né? Que primeiro você tem que aprender a teoria para depois ir para a prática. Agora, nós estamos aprendendo tudo ao mesmo tempo agora.
Uhum. Como é que é esse aprender a fazer? Uma pessoa outro dia deu um exemplo assim. Nós estamos montando o avião com ele voando, Trocando pneu com o carro andando, sim. com o carro andando, né? É. E como é que é essa teoria e a prática que sempre foi exigida de nós, educadores, gestores, né? Assim, ter uma coerência. A juventude ela quer ir para a prática com muita ansiedade, muitas vezes ela não tem o repertório, né? Ela vai ter que voltar, não, peraí, agora eu vou ter que estudar para entender isso. Não, não dá para fazer só intuitivamente, né? Porque hoje os aplicativos são intuitivos, né? A vida parece que ficou toda intuitiva, mas aí vem uma adversidade e fala assim, não, para você fazer aqui vai ter que ler, vai ter que registrar. É, nós estamos preparando uma conversa sobre avaliação, sabe? E Uhum. a avaliação teve que mudar. Uhum. Sim, os tempos. E essa questão, Paulo, da mudança que você fala, que você toca, da avaliação ou qualquer outro aspecto, é mudar sabendo que o que está agora não está correspondendo, não está bem, mas também a gente não sabe direito para onde que vai, né? É bem normal na idade desses jovens, né? Sobretudo aí pelo segundo ano do ensino médio, às vezes até no primeiro já, mas tanto segundo e terceiro do ensino médio, essa ânsia, essa coisa já por uma independência, já fazer, já ter o seu trabalho, já ter uma produção, vender uma camisa, como alguns falam, vou vender camisa, já quero ter a minha independência e tal, tal. Isso sempre teve mesmo, né? Eu lembro que na minha época também, eu não, nem tinha essa visão que essa meninada tem hoje, né? A visão de mundo que eles têm hoje, nossa, coloca a nossa visão da nossa época, da idade deles, no bolso, sim. Mas eu já tinha essa vontade de sair, de produzir, de fazer, enfim, é bem normal da idade. Então tem o lado do jovem, que tem essa busca, e que muitas vezes ele também vê, hoje em dia, pessoas muito bem-sucedidas, caras aí que ganham, são os caras mais ricos do mundo, estão aí na faixa de 25, 30 anos, os caras criaram aplicativos, criaram plataformas mais novos, enfim, às vezes jogadores de futebol também, novinhos aí com 19, 20, 21 anos, já tendo uma fortuna. Então isso mexe muito com a cabeça materialista do jovem, né? Querer ter, é o mundo do ter que eles estão, no qual eles estão envolvidos, né? Então do lado do jovem tem isso, hora ou outra ele vai ter que voltar atrás, como você mesmo já referiu, vai ter que voltar atrás e buscar o aprofundamento teórico. E tem um lado, eu acho, Paulo, que é o lado de nós educadores, enquanto adultos, nós e os pais, né? Enquanto adultos responsáveis pela formação desses meninos, né? A importância de nós ajudarmos a eles a buscar esse equilíbrio, né? Eu às vezes converso muito com os meninos, olha, cara, é legal demais que você tenha esse espírito assim de querer ir à luta, de querer fazer acontecer e tal. Mas olha só, coloca o seu pé um pouquinho no chão, perceba aqui esse momento seu aqui no colégio, com seus colegas, né? Terceiro ano muito isso. Olha só, você já está querendo ir embora, você não vai participar do processo inteiro de uma educação básica. Tem um processo de uma formatura, toda a questão social que envolve esse final de ciclo, né? E você vai perder isso. Isso também amadurece, isso também é educativo, isso também é formativo, né? Então, eu acho que são os dois polos, o próprio jovem e nós tendo esse papel de ajudá-los, de ajudá-lo a buscar esse equilíbrio entre esse desejo, a gente não pode também falar, não, isso não, é importante sim esse lado, essa busca empreendedora, mas por outro lado, trazê-lo também um pouco para o pé no chão, para essa realidade desse momento dele na escola. Sabe? Acho que é o desafio, e é um desafio forte, buscar esse equilíbrio no momento. Alguns dão conta disso, e outros realmente botam o pé na estrada e vai dar cabeçada lá na frente. E outros, de repente, quando você acorda, você ouve falar do carinho, que eu tenho um aluno meu aqui. Isso ele fez no primeiro para o segundo ano do ensino médio. Não, eu vou sair, não quero saber disso nada não, e tal, já estava todo já se metendo aí com outros tipos de incentivos, né, ligados a drogas. E eu tenho notícia dele nos Estados Unidos, 4 anos depois, que o cara está rachando e ganhar dinheiro lá. Eu não sei bem o que ele está Olha, fazendo, mas está bacana, entendeu? Então, assim, são os dois lados, né? Buscar esse equilíbrio. Donizete, você
assim, deve ter muita história lá de aluno que viveu esse, ou de professores também, que viveu esse período que a gente chama de experimentação, né? Para aprender a fazer, experimentação, tentativa e erro, projeto. Eu sou fã daquele projeto lá que vocês fazem para a cadeira de roda. Quer dizer, é Sim. experimentação, é tentativa e erro, e isso acaba no momento do fazer, a pessoa pode ter ou muita expectativa, pode ter frustração, porque não vai dar certo tudo que ela pensou, pode ter a alegria e até a euforia, né, que a juventude costuma confundir uma coisa com a outra. Aham. Sobre a palavra experimentação e tentativa e erro, porque faz parte do aprender a fazer, né, Donizete? Uhum. Tem um barulho, você escutou um barulho? Você escutou? Experimentação e tentativa e erro. Sim, sim, sim. Não é porque eu estou escutando um barulho forte aqui, eu não sei se o que, que Parou? pode ser. Parou. Parece uma Oi. abelha. Zzz, uma coisa assim. E agora, Parou, voltou? parou. Não, não voltou. Será que alguém que estaria me chamando ao telefone? Seria isso, talvez? Aqui está tranquilo. Agora também parou, Paulo. Acho que tá bem. Tá bem. A gente podemos ir para o seu questionamento, que era em questão. A sua pergunta mesmo, me perdoe. Só repete o finalzinho dela para mim, Paulo, por favor. Experimentação e tentativa e erro. É algo que a escola vive o tempo todo com projetos, né? Pedagogia de projetos. E lá na sua escola isso é incrível, com aquele projeto da cadeira de rodas, o corrente do bem. Queria que você falasse sobre isso. Essa questão da pedagogia de projetos, esses projetos que são extracurriculares, na verdade, extra sala de aula nem não é, porque é lá dentro da sala de aula que as coisas se desenvolvem, mas eles são muito, muito, muito importantes, né? Eu sempre fui apaixonado com essas atividades extra sala de aula. Eu me lembro, quando eu comecei, eu até postei outro dia do professor Cabral, que me deu a oportunidade de começar há 42 anos atrás. Eu me lembro que lá naquele tempo, influenciado um pouco pela filosofia da PUC que eu estava fazendo, eu já saía pelo bairro com os meninos para fazer conhecimento de bairro, né, de realidade. Então, esses projetos eles são muito importantes, eles são fundamentais, eu acho, para um processo educacional que vá além dessa coisa de conteúdo só. Essa coisa de passar no vestibular, de Enem, o que for, né? Essa coisa de conteúdo, uma escola só conteudista, que é importante, mas na minha visão de educação é muito mais amplo, porque quando você convida o estudante para engajar num projeto social, um projeto que seja importante para a comunidade, ele se envolve de corpo e alma, porque lá na sala de aula, no conteúdo, ele se envolve malemar, malemar, como diz lá na roça, né? Lá na roça fala malemar, ou seja, mal, ele se envolve ali naquele momento, mas, né? Agora, quando ele fala, eu vou com você lá em Crucilândia, na APAI, eu vou com você lá no asilo, eu vou com você. Essa atitude de eu vou com você traz consigo um compromisso, um comprometimento. E isso é o que faz dele essa preparação para um futuro cidadão comprometido com a sociedade, né, com as questões da sociedade. Então, você falou lá da escola, um dia estava assim, alguém me falou, você já viu o filme Corrente do Bem? Isso passando no corredor, né? E eu disse, sim, mas faz muito tempo, faz muito tempo. Ah, porque é muito legal. Ah, tá, obrigado. Fiquei com aquilo encucado e eu assisti de novo, você também deve ter assistido, claro, o filme A Sim, muito Corrente do bom. Bem, daquele garoto, né? Aquilo lá, Paulo, mexeu tanto com a minha cabeça, que eu falei, eu vou criar aqui no colégio o projeto Corrente do Bem. E comentei isso, eu vou criar o projeto Corrente do Bem, mas eu não... Mas o que vai ser o projeto Corrente do Bem? Não, eu não sei não. Eu não sei bem não, mas talvez eu possa fazer uma parceria com a Júlia, a família da Júlia, do Lacre do Bem, para a cadeira de rodas. Então foi a Sim. primeira coisa que eu fiz. Aí, de verdade, eu fiz a parceria e tal, parará, e depois de 1 ano e meio, a gente conseguiu juntar 140 pets,
140 PET de lacre. É muito custoso para fazer isso. Aí 1 ano e meio. Aí quando chegou a cadeira de rodas, eu fiquei sabendo de várias pessoas que precisavam de uma cadeira de rodas. Eu não tinha essa noção, sabe, Paulo? A gente vive às vezes no mundinho da gente. E aí eu falei, putz, mas daqui 1 ano e meio eu junto mais uma, aí tem mais o dobro de pessoas precisando. Aí veio na minha cabeça, por que eu não crio aqui dentro do colégio o projeto Cadeira do Bem? Dentro de cadeira de roda, dentro de corrente do bem, cadeira do bem. E o que é o Cadeira do Bem? É um projeto aberto. Então, por exemplo, se você quer doar R$ 1 para o projeto, ok, obrigado. Mas pode ser que tenha gente que possa doar R$ 100. E eu acabei, Paulo, nesse meio tempo, para encurtar essa história, que ela é linda, mas para encurtar a história desse projeto, acabou que em 2 anos nós chegamos a 48 cadeiras de rodas. Então eu tive desde doações, tipo, desde o troquinho da cantina, a gente deixa um pote, que eu chamo de pote do bem, lá perto do caixa, aí aqueles que querem colocam lá a pratinha lá dentro. Desde isso até, eu tenho 2 empresários, por exemplo, que eles já deixaram para mim assim, olha, quando você precisar mesmo, assim, que for aquela coisa, tipo assim, eu preciso de uma cadeira, é para ontem. Nessa hora você me liga que a cadeira chega. E já aconteceu isso, sabe? Já Que aconteceu legal! isso. Esse empresário, ele não quer ser identificado, é um cara novo, da área do esporte, mas ele já me doou 3 cadeiras de rodas. E depois, um outro caso, foi os avós de uma estudante nossa, muito querida. Eu sou louco para falar o nome dela, louco para falar o nome dos avós, que são 2 gracinhas de pessoas, são empresários também, mas eles não aceitam de jeito nenhum, eles não querem ser identificados. Que em uma certa época, lá para o norte de Minas, que a gente tem uma parceria também do Projeto Corrente do Bem, com São João das Missões, eu mandei para lá 8 cadeiras de rodas, uma vezada só, entendeu? Que De repente bacana! parou uma caminhonete lá e desceram 8 cadeiras, meu amigo. Então, isso, e os meninos vibram, né, com isso, quando a gente vai entregar uma cadeira, às vezes eu consigo levar a senhorinha lá, sabe, para entregar para ela na frente dos meninos, assim, então é uma vibração, é uma coisa que mexe muito com o interno, né, com esse mundo interno das pessoas, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença para essa meninada. Faz para mim, que já estou velho. Eu fico louco com um negócio desse, entendeu? Quanto Para eu que mais para essa estou meninada. ouvindo, Pois é, Paulo. Então, assim, porque pode falar. é o que o pessoal fala de impacto social, porque fica todo mundo Sim. pensando também só na tecnologia. Ah, Uhum. mas assim, o aprender a fazer tem que ir além dessa coisa de ranking. Ah, qual que está no primeiro lugar no Enem, está no segundo, no décimo. É, a pessoa tem que passar no vestibular da vida. Sim. É o vestibular da vida que nos leva, né, que nos leva eu vou falar para o céu, né, esse negócio de céu e inferno aí, né, não é nesse É, sentido de lugar, mas né, o que eu preciso fazer para entrar no céu, né? É a vida que vai nos dar essa resposta, né? E esse aprendizado, ele realmente não acontece lá na sala de aula. Lá na sala de aula, ele ajuda para a gente conversar a respeito. Como é que nós vamos fazer? Que dia que nós vamos lá para a Cocilândia? Que dia que nós vamos... Quanto que vai custar a passagem de ônibus? Como é que nós vamos fazer a campanha para o norte de Minas? Depois, aí a gente vai. Aí é botar a mão na massa. Aí é na creche, é carregar os meninos nas costas, enfim, né, colocar a mão na massa. É sentir o cheiro da doença, lá na ala da enfermaria, do asilo, é sentir aquela tristeza de uma senhora que não fala, enfim. Depois a gente volta para a sala de aula, mas aí é para avaliar aquilo, como é que foi, o que poderia ser melhor, onde que a gente pode avançar. Então, esse vestibular da vida, ele não acontece na sala de aula, ele acontece no chão da própria vida, é no chão da existência, é ali, onde, né, é a viagem de ônibus cansativa, é uma criança que às vezes passa mal dentro do ônibus, aí alguém tem que ajudar a limpar, depois tem que conviver com o mau cheiro durante um tempo, ou seja, são essas coisas que vão ficar marcadas na vida desses meninos, sabe? Aquele dia, a primeira live que a gente fez,
que aquela minha ex-aluna, a Claudinha, lá de São José dos Campos, São Paulo, que entrou Sim, e sim. falou do Travessia, que foi um encontro que eu fiz, um movimento estudantil no Santo Agostinho, há milhares de anos atrás. Enfim, e ela falando do tanto que o Travessia marcou uma geração, ela falou, né? Ela não falou que foi uma aula de química maravilhosa e nada contra, e com todo respeito aos professores dessas disciplinas. Ela não falou disso, da gramática que ela aprendeu, do que ajudou ela para passar na faculdade. O que despertou nela, na alma dela, foi toda a movimentação daquele grupo Travessia que a gente fazia. E tinha o projeto Pés no Chão também, que já era um pouco isso. Era outro nome com o mesmo foco, né, da corrente do bem, que é colocar os pés no chão da realidade. Muito lindo esse fazer, Paulo. Muito lindo. E é nisso que a escola tem que investir um bom esforço. Sabe? Porque agora, por exemplo, né, é, é uma crítica direta, tá, Donizete? Me perdoa. É, Pode? as escolas estão pensando no Enem. Ele está Uhum. adiado agora. Sim. Então, a escola que pensa no vestibular da vida nunca vai estar adiado. Nem Nunca vai estar Enem, adiado. nem Pro. Não há pandemia que possa adiar, né? Essa beleza da vida. Eu estou vendo a Paty, minha querida instrutora, amiga querida, que está ali falando que lindeza. Sim, Paty, que Sim, lindeza dessa vida mesmo. Assim, você vê que a pandemia chegou, ela nos tirou de um conforto, entre aspas, que a gente achava que tinha. Uma liberdade que a gente tinha de poder ir, vir, né? Eu adorava ficar lá na frente do colégio todo dia de manhã. Bom dia para um. Ei, bom dia para outro. Oi, pai. Eu adorava aquilo, cara. Aliás, morro de saudades. Outro dia até, aliás, quase que eu me emociono aqui de novo, de saudades. Mas eu estou adorando isso daqui também. A gente está se reinventando, Paulo. A gente está é, aprendendo coisas que nunca imaginava que ia aprender. Já sabíamos que esse mundo da tecnologia, a gente precisava colocá-lo a nosso favor. Mas eu acho que se não viesse a pandemia, a gente ia continuar muito tempo ainda rateando, que nem motor de carro velho, motor de Fusca velho, rateando ainda, achando que é importante, mas não fazendo, e se sentindo incapaz. Os nossos professores, né, nossa equipe, nossa, claro que no primeiro momento, todo mundo, do diretor aos professores, a gente ficou naquela insegurança, meu Deus, mas como é que é isso? Quando a gente começou a fazer mesmo, colocar a mão na massa, como você fez referência antes, a gente começou a colocar a mão na massa, vamos fazer, é assim, cada um teve a sua responsabilidade, né? Aí o Cristiano, que é a parte mais tecnológica, ele começou a descobrir como é que funciona e tal, fazer tutorial e mandar, encaminhar, e a gente começou. Agora parece que está fácil. Agora, de vez em quando, alguém esquece de começar a gravar a aula. Olha que coisa básica. A aula foi jóia, a aula foi linda. O envolvimento da professora com os meninos foi lindo. Mas ela esqueceu de botar para gravar. Outro esquece de desgravar, não, de encerrar a gravação. Um, às vezes, erra no envio de uma solicitação pela plataforma. Mas a essência mesmo, a aula, o ensinar. Eu estou vendo agora, né? Eu tinha falado para você que era sábado passado, a bendita mostra cultural, e não era, não. É sábado que vem. A gente faz uma partezinha na quarta-feira que vem para contar como é que foi. Mas os meninos isso. preparando, cara, essa semana está nesse ponto, né? Aí a gente resolveu que a Dani e eu é que vamos ficar de 7h30 da manhã até 12h30 recebendo online as apresentações dos meninos, né? E eles estão lá, nossa, é o Donizete que vai avaliar o nosso trabalho, é a Dani. E a gente está falando para eles, pessoas, relaxa, vocês já fizeram, já estão fazendo, já merecem total pelo envolvimento de vocês. O que vocês vão fazer agora é colocar na vitrine, nós vamos olhar para o trabalho de vocês, nós vamos ficar loucos de alegria, cara. Nós estamos apaixonados por vocês trabalhando. Então a É gente a está. Quando que eu ia travessia, pensar? né? É a travessia. A gente. Sabe como é que era a frase, Paulo? A frase que até virou um livro de coletânea de músicas, eu tenho esse livro, de 1987, eu acho. A frase que eu nunca soube de quem que é, e eu já procurei, mas não achei. E foi uma moça lá que me falou e eu adorei. Foi por isso que veio a questão da travessia. Mas a frase é a seguinte: a luz se faz na travessia.
Uau! É linda essa metáfora, né? É na travessia. O caminho também, aí tem aquela frase, el camino se hace al caminar. Como é que é? Sim, Caminante não é caminho. Caminhante não há caminho. El camino se hace al caminar. O caminho se faz ao faz caminhar. ao caminhar. Ao caminhar, né? E a gente está aí nessa pandemia. Você vê, essa pandemia não parou a gente. Nós estamos com essa vibração toda. Eu já tive campanha para as 9 famílias. Eu consegui 15 cestas básicas em 4 dias, só acionando os meus amigos. De repente, está lá na porta do colégio aquele tanto de cesta básica para o pessoal lá da Vila Semig. Ou seja, a vida é uma coisa maravilhosa. E é preciso aprender, né? Precisa saber viver. Aquele poema da Cora Coralina, que eu acabei criando uma prática meditativa, vocês vão receber. Vocês que estão num grupo, dessa Uau! semana vão receber. Gravei hoje. Eu gravei hoje e, modéstia à parte, ficou bacana. Donizete, e todo mundo fica falando dessa coisa de maker, né? Mão na massa. Mão na massa. Hum. Aí tem uma situação, um problema, é, o educador que precisa amadurecer, ele já tenta ensinar tudo para o jovem, né? Mas aquele educador que já adquiriu a, a experiência de colocar o problema para eles pensarem, para eles recomeçarem, para ter uma atitude empreendedora para resolver, deixar que eles sigam o caminho, né? Façam a travessia até entregar o projeto, né? Uhum. Essa geração futura vai ter que aprender, porque igual agora, nós estamos vivendo um período em que o vírus está aí, mas que ainda não chegou a vacina. Então, a gente começa a entender que a ciência, a tecnologia, a ciência, a farmacêutica tem um tempo dela. Sim, sim, sim. Tem que aprender a fazer. Está todo mundo aprendendo a fazer, né? Líderes que negavam a doença, depois aí tem que abrir mão, e isso é um gesto de humildade. É, pessoas que diziam que era bobagem, tendo que aprender a conviver também na família. Então, é o aprender a fazer. É, em todo o aspecto social, econômico, político. E o Papa Francisco, na encíclica dele, ele fala que a gente vive numa casa comum. O que fazer? Quer dizer, o que nós podemos fazer para um vizinho perceber que ao não capinar o lote dele, ele acaba impactando o ecossistema do outro? Quer dizer, como fazer isso, Donizete? Que é uma pergunta que tá todo mundo fazendo, né? Pois é, Paulo. Você falando, né, tudo isso e me perguntando, tem hora que eu não sei bem o que fazer, sabe? Mas uma coisa eu tenho certeza, esse como fazer aí começa com o fazer-se a si mesmo, sabe? Começa consigo. Eu fico vendo, já que nós falamos aqui da metáfora do condomínio aqui, o grupo de WhatsApp que tem aqui, né? Tem um grupo de WhatsApp e você sabe como é que são os grupos de WhatsApp, né? Então, com essa questão do lote, por exemplo, nossa, o pessoal fala coisas absurdas. O pessoal fala assim, toca fogo, chama a polícia, e não sei mais o que, fala um monte de coisa, que eu tenho certeza que não adianta nada. Pelo contrário. Só instiga, né? A violência, a raiva, os pensamentos negativos, assim, agressivos. Para mim, você sabe, né, que eu trabalho com a questão da prática do mindfulness, e essa prática não é uma prática alienada, pelo contrário, Ah, ela não, é não. muito atenta, não é? De Está alienação me eu não tenho nada, pelo ajudando contrário. muito. Ela é revolucionária. Eu acho que é uma prática revolucionária que eu incentivo. Essa semana você está com 133 coleguinhas aí no grupo, Eu recebendo as vi lá. práticas. É. Então eu acho que passa por esse processo de autoconhecimento, de autocontrole, de autopercepção, sabe? O começo da mudança do lado começa com uma mudança interna, começa comigo. A frase do Mandela, né? Seja você a mudança que você gostaria. Agora estou em dúvida se é do Mandela, me perdoe, se não for.
Mas a frase é assim, É do Gandhi seja, essa. é do Gandhi, né? Eu Sim. falei Mandela, não bateu bem. Apesar que Mandela tem frases lindíssimas, mas Vocês vamos estão deixar para o juntinhos, Gandhi. viu, Donizete? Na Juntinho. verdade. Mas então, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, e a mudança, ela não ocorre em grandes extensões, ela ocorre em pedaços pequenos. Então, se eu posso mudar algo em mim, e essa minha mudança interna, ela possibilita algo de positivo, de construtivo, para um grupo de pessoas que seja, vamos dizer que, só metaforicamente falando, que essas 133 pessoas se sentirem beneficiadas nas suas realidades por conta de uma prática que eu preparei e em 45 minutos eu gravei a prática, porque às vezes eu erro, tenho que começar de novo, enfim, em média 45 minutos que eu dei do meu dia para esse grupo. E se esse grupo se sentiu melhor, se o Paulo está se sentindo bem com isso, se a Dona Wanda é uma senhorinha de 89 anos, que ela me falou ontem, eu não conheço, mas ela está lá no grupo. Ela mandou assim para mim, Donizete, eu não consegui entrar no grupo dessa semana, como é que eu faço? Eu tenho 89 anos e quero te dizer que eu estou adorando, porque eu... Aí ela falou assim, eu tenho, como é que é? Eu tenho pressão alta que não estava sendo controlada nem com remédio. E ela está controlada agora. Eu quero entrar, você me põe no grupo. Olha que Olha que bacana. coisa mais linda. Não, na hora que eu li aquilo, eu falei, meu Deus do céu, muito obrigado. Então eu acho isso, sabe? Se eu estou dando conta disso, é tudo que eu posso fazer nesse momento. Você vai dar conta de outras coisas e vai ser cobrado de você daquilo que você dá conta. E de mim daquilo que Sim. eu dou conta. E do presidente da República e do Papa Francisco, que tem toda uma multidão, né? Dependendo das orientações dele. É assim por diante. Eu acho que... Mas essa mudança começa com essa mudança interna, sabe? E com ações, né? Com ações. Que também se eu acreditasse em tudo isso, por exemplo, e não fizesse nada, e ficasse aqui que nem um monge budista, somente meditando e não fazendo nada, e os monges budistas fazem, né? Eles Muito. meditam e fazem. Né? Os beneditinos, que vivem clausurados, ora e labora, né? Fazem também. Trabalha, né? Trabalho, tem que trabalhar. Então, é meditar, e curiosamente, Paulo, tudo que eu tenho lido, esses temas, né, de hoje em dia, dentro desse assunto mesmo, como fazer para trabalhar em equipe, eu até pesquisei, trabalhar em equipe no tempo da pandemia, como fazer para não sei o que na pandemia, grande parte dos artigos trazem ponto 1, vamos lá, seja lá o que for, ponto 2, no terceiro ou quarto já vem a questão da meditação. Sim. Desenvolver esse processo meditativo, que seja mindfulness ou que seja alguma meditação religiosa, transcendental, o que for, mas que seja essa volta para o meio, que a meditação vem de meditare, né? É. Meditare, voltar-se para o meio, voltar-se para aqui dentro. É aqui que está o segredo do entusiasmo, da lucidez para tomar decisões, e a prática de mindfulness ajuda nisso, né? A ter a mente tranquila, a mente mais aquieta, mais aquietada um pouco. Porque uma mente bagunçada, cheia de pensamentos e sentimentos e tudo misturado, a gente não consegue tomar uma decisão que seja uma decisão clara, luminosa, então, Transparente, né? transparente, né? Então eu acho É, que é esse processo. Pois não. Donizete, desenvolver essa coragem de aprender com os erros também é um aprender a fazer, né? Ou seja, a gente vê a experiência, pode ser a nossa experiência, a experiência do outro e aprende, não Uhum. é? Algumas pessoas, né? Você sabe, a gente está aqui no movimento Educação é o Alvo depois do aneurisma, né? Algum Uhum. outro dia, uma dessas palestrantes famosas aí que tem por aí, que é minha amiga, né? Mas assim, muito famosa, então ela me perguntou assim, Paulo, como é que estão os números, os seus números, assim? Aí eu falei, como assim, número é um espetáculo? Não, o número de pessoas que está participando.
Aí eu falei assim, não, os números são os números, é aquilo que eu consigo São fazer. números. São números, né? Não, eu não, porque não é isso que é o impacto social, né? A gente aprende com a experiência, não é? Uhum. E só que é o seguinte, às vezes as pessoas me procuram, né? E sem nenhuma comparação, e não a procuram. Ela tem números Uhum. avassaladores. Uhum. Porque possivelmente o mover no mundo depende de uma causa, né? Eu não estou interessado em falar o Paulo, eu estou interessado em falar o movimento Educação é o Alvo. Não é o. Sabe, o Paulo poderia até desaparecer. Aquela experiência do João Batista, né? Que ele cresça e que eu desapareça. Hoje o Uhum. fazer está muito ligado ao marketing, né? Tem Sim. gente que faz e ninguém fica sabendo. Essa pessoa que você falou aí, por exemplo, né? Que ajuda com a cadeira de rodas, mas que não quer ser identificada. Uhum. Esse é o verdadeiro bem, Com certeza. né? Não, Com não que o outro certeza. não seja, eu não estou nem julgando. Os números para mim me interessam um pouco, porque os números têm a ver com a qualidade. Assim, eu acho que se uma pessoa, igual no seu caso, com a gravação, hoje de manhã eu estava pensando, Donizete acorda bem cedo para gravar essa coisa aqui. É, E acordo aí, bem cedo. na hora que eu estava tomando café, depois de ter feito a prática, eu agradeci. E a minha experiência foi assim: onde que ele esteja agora, que ele receba uma alegria profunda de gratidão, porque ele acordou Uhum. bem cedo. É. Talvez se eu não soubesse É. disso, eu não te falasse. Mas assim, o fazer não tem que ser correria, né? O que você acha? O fazer tem que ser uma decisão e, e simplesmente entregar-se àquilo que você ama, né? Entregar-se àquilo que você propõe, o seu propósito, né? E não importa a questão de número mesmo, de jeito nenhum, em qualquer empreendimento que for, não é isso que é o mais importante. E se a gente for considerar, né, para ter esse alívio, vamos dizer assim, maior, é só ir para Jesus, o homem de Nazaré, que arrasta multidões até hoje, a sua mensagem, na verdade, né, sua mensagem arrasta multidões até hoje, e no seu tempo ele não arrastou mais do que 12. E a gente sabe que 12 ainda é um número simbólico que pode ser que nem seja. 9, 10, 11, 12, pode ser que nem seja. Um número pequenininho de pessoas, e com esse número pequenininho de pessoas, ele conseguiu transmitir uma mensagem, mais do que uma mensagem, um projeto, um jeito diferente de viver no mundo, de ser no mundo. Então, eu acho que o compromisso com algo transformador, com algo que você possa fazer bem para as pessoas, você possa fazer bem para você mesmo, sentir-se importante, sentir-se útil, descobrir que você tem uma tarefa, tarefa não, nem gosto da palavra tarefa, descobrir que você tem uma missão aqui nesse mundo e que se por acaso terminasse agora a vida, né, a morte é tão presente quanto a vida. Se a morte chegasse hoje e me levasse, que eu pudesse dizer, tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Nossa, dá um tempinho aí, Deus, que eu preciso fazer mais alguma coisa. Não, o que eu dei Sim. conta de fazer hoje foi o que eu fiz até agora, nesse minuto, né, 4h20, conversando aqui com você sobre essa trajetória de vida nossa, né, esses projetos nossos, essas crenças, esses valores que a gente está fazendo. Então, eu acho que é isso, acho que é esse envolvimento com essa ação. E nesse processo de fazer dessa forma, a gente erra, né? O erro, Isso. e eu pessoalmente, Paulo, te confesso, né, tem vários defeitos, um deles é uma dificuldade que eu tenho de conviver com o meu erro. Até que com o erro alheio, eu costumo ser até bem assim condescendente, sabe, ser bem compreensivo, eu até consigo fazer uma ajuda, assim, não, sabe, eu consigo ter uma palavra para dizer para a pessoa que errou. Mas quando eu erro
alguém fala, Donizete, olha aqui, e eu caio em mim e vi que eu errei, no primeiro momento tem um peso interno, uma cobrança interna muito grande. Eu tenho que fazer todo um processo, e nesses anos de mindfulness tem me ajudado muito, um processo de autoaceitação, de auto-perdão, de autocompreensão. Cara, você não fica assim, não fica chateado com você. O certo é que aquele erro me ajuda a levantar e não cometer mais aquele. Sabendo que outro a gente vai cometer, mas aquele lá, não vou passar mais naquele buraco ali não. Por ali eu não passo mais. E olha Então como esse que é processo... rico isso, né, Donizete? A BNCC agora veio com duas palavras assim: autoconhecimento e autocuidado, Uhum. não é? Antes parecia, porque a gente que já trabalhou na pastoral, você muito, eu Uhum. também, Uhum. parecia que Uhum. era só do nosso departamento, né? Outro dia nós fizemos uma live que foi assim: escola em pastoral ou escola com pastoral? Porque com tem muita. Agora, Uhum. em é mais difícil. Depois Porque da o EM tem a ver... pandemia, Uhum. depois da pandemia, com a BNCC para a gente implantar, com duas palavras que você usou aí, autocuidado e autoconhecimento, né? Como é que vai ser? Esse tempo adverso, ele vai aprender, vai ensinar a gente a fazer melhor? Porque eu estou vendo uma palavra aí, novo normal. Uhum. Eu ainda estou com o processo de aceitar esse novo normal. Porque o normal não estava bom. Então, Uhum. assim, vai ter que ser um extraordinário, né? O ordinário a gente já viveu, É. agora não Na sei. verdade, eu acho que a gente estava acostumado com o trem que não estava bom, que é chamado de normose. A normose é você considerar normal aquilo que não é bom. Então, a gente chamava de normal aquilo que na verdade era normose. Não estava bacana. Agora está sendo chamado de nova normalidade. Eu acho que, quem sabe, a gente não vai sair de uma normose, de um status em que não estava bom, mas a gente estava acostumado, então tá, é assim mesmo. As famílias não dialogam, mas é assim mesmo. Os pais não se envolvem, mas é assim mesmo. Os professores não se comprometem, mas é assim mesmo. Enfim, o diretor, mas é assim mesmo. A normose. Sair disso para o normal, que é a família se comprometer, a família está lá junto com os filhos, lá na casa, para dar valor para o professor, ela está lá com uma criança lá. Eu tenho um estudante lá, que eu vejo o pai ontem, o pai ficou bravo com ele lá e quase que sai um safanão. Uma. Hum. E lá na escola o professor tem, lá no nosso colégio o número é reduzido para um trabalho efetivamente individualizado, mas não é a realidade geral. Então, quem sabe se esse tempo pandêmico, esse tempo de isolamento não nos vai ensinar a, sim, viver com normalidade. Vai ser normal a gente colocar-se no lugar do outro, a gente se envolver com os processos pedagógicos mais humanizados. Enfim, de repente, quem sabe se aquilo que virou anormal, que é a gente ficar isolado, etc., etc., nos leve àquilo que é normal, sim. Poxa, é normal a gente se colocar no lugar do outro. É normal a gente se cuidar, cara. É normal a gente, né, se conhecer. É normal a gente gostar do outro, a gente fazer o bem para o outro. É normal. E parecia É, que era o contrário. Não sei se eu embolei aqui tudo, mas... não, eu estou achando maravilhoso. É porque outro dia eu fui comer pastel com meu filho. Não, já tem tempo, né? Eu fui comer pastel com meu filho e aí a pessoa lá deu o troco a mais, né? Aí eu fui Uhum. devolver, ela queria brigar comigo, não, tá certo. Eu falei, não, não tá certo. Porque se eu levar isso aqui, vai faltar para você à noite, na hora que você for fazer o Uhum. caixa aí. Justamente. Uhum. Aí a pessoa ficou agradecendo, agradecendo, agradecendo. Na verdade, é normal devolver o valor que veio a mais. Paulo, isso já aconteceu comigo. A pessoa, para mim, falou assim, mas isso não é normal a pessoa devolver? Eu falei, como assim não é normal? Então, Isso é a base da ética, né?
Então, Sim. Donizete, nós temos 4 minutos e eu gostaria que você se despedisse. Ó, nós estamos aqui nesse momento aqui com 3 pessoas, mas já entraram mais ou menos umas quase 30. Então não é número, Aí, tá? Aí depois nós vamos lá hum, para o canal do YouTube e eu quero te dar uma notícia. O outro que nós gravamos, mais de 100 pessoas visitaram, porque aí o Instagram manda falar para a gente, ó, um tanto de gente já entendi, viu isso aqui. Então, às entendi. vezes a Aham, pessoa não pode nesse horário, não pode dessa forma, aham, mas uhum. fica gravado na história. E é isso, para mim, é que vai impactar o universo. Eu não estou preocupado com os números, assim, esses Não números. procura, nem eu, Paulo, nem eu. Se nós estivéssemos conversando aqui, nós dois, e por acaso não tivesse ninguém, nós dois somos alguém, então estamos dialogando aqui, entendeu? Então eu É, quero, aqui da minha parte, agradecer mais uma vez a você pelo convite, por essa oportunidade, agradecer as pessoas que nos visitaram aqui, a professora Lucília que entrou bem no inicinho, que está aqui até agora, pelo que eu estou percebendo aqui, pelos comentários, né? Diz que bom ouvir isso, acho esse novo normal, entre aspas, né? A não aceitação, esse novo normal, muito de aceitação da mesmice. Enfim, e deixar o nosso abraço, né? é, A corrente 7 dias meditando está em pleno vapor, já estou yes. preparando a 13ª, semana que vem, e, enfim, dizer que o que vale a pena da vida é uma vida bem vivida. E a vida se vive no aqui e no agora. Então, quarta-feira que vem a gente está de volta. Tá? Aprender a Legal. conviver, né? Entendeu? E interessante, eu tenho um amigo que mora lá em Israel. Então, por causa do fuso horário, ele não vê na hora, mas ele manda os feedbacks, viu? Legal Ele foi demais. fazer uma Legal. experiência lá e, Paulo, não sei por que que eu vim tão longe, se em BH já tem que eu estou procurando. Aí eu falei, Legal. aí eu Legal. falei, bacana, temos que Uhum. encontrar, né, a força do encontro. Eu quero te agradecer muito, porque a gratidão, a começar pelo café da manhã, que eu fiquei pensando, esse homem acorda cedo. E até agora 3h30 para nossa conversa. E já esperando a próxima aí. Tá bom, Donizete? É isso aí. Tá bom. Muito obrigado, a Grande professora abraço. Lucília, muito obrigado. Isso. Gratidão e alegria. Isso mesmo. Tudo de bom. Tchauzão. Tchau.